a sua vida. E nós temos aprendido de Deus nos últimos 10 dias sobre 3 aspectos importantes da confirmação. Amém? 3 aspectos importantes da confirmação divina. Primeiro aspecto, confirmação da palavra. Ou seja, parte da palavra. Confirmação da palavra. Segundo aspecto, testemunho do Espírito. Quando essa palavra é pregada, as pessoas sentem que tem uma vida nessa palavra. Há um testemunho do Espírito. Elas são tocadas por essa palavra. E o terceiro aspecto da confirmação, que é a confirmação pelos milagres, pelos sinais que vêm a reboque disso. Então, tudo que nós fazemos na igreja passa por esse processo. Palavra, testemunho do Espírito e resultado. Ou sinais, respostas. Quantos entendem isso? Então, quando a gente faz esse movimento aqui dos dizimistas na igreja, ele tem um porquê. Nós temos um porquê fazemos. E todo mês você recebe isso aqui. Por quê? Porque nós temos um compromisso com a palavra. Eu não estou tentando aqui fazer um comercial positivo da igreja, valorizar a igreja. Mas nós queremos ter um porquê fazemos. Fazemos. E por que fazemos? E fazemos pela palavra. Quantos podem dizer amém? Então lançamos a palavra, o Espírito Santo testemunha sobre a sua vida, e o que acontece? Ele vai confirmar, em terceiro momento a confirmação virá com as janelas dos céus abertos, e o derramar de bênçãos extraordinárias sobre a nossa vida. Quantos podem dizer amém? E a palavra desse mês, ela mexeu muito com o meu coração, que são os 4 altares de Abraão. E nós vamos tratar desses 4 altares. Amém? Porque Abraão é nosso pai na fé. Levante sua mão e diga: Abraão é nosso pai na fé. E a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo de número 4 que nós devemos andar nas mesmas pisadas da fé de Abraão. Romanos 4, verso de número 16. Nós devemos andar na mesma pisada da fé de Abraão. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, Abraão deixou para nós um rastro, isso, marcas, pegadas que nós devemos seguir. Então, quando nós cristãos estudamos a fé de Abraão, nós não estamos entrando na lei. Deixa eu explicar algo sobre lei, graça, e fé. Amém? Olha só, existe um período que os homens andaram por fé. Esse período vai de Adão a Moisés. Amém? Adão a Moisés. Eles tinham experiências com Deus. De Adão a Moisés. Então Adão, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. Quando vem Moisés, Moisés recebe a lei. Moisés recebe a lei. E a lei é como um professor. A lei é como a Bíblia diz que a lei é um tutor, é um aio. É um professor que nos leva ao caminho. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, e por que eu estou dizendo isso, gente? Eu tenho me preocupado aqui nos domingos, principalmente nos domingos de manhã, compartilhar conceitos da Bíblia. Porque a gente tem visto por aí muita gente falar coisa que não vai. A facilidade dos meios de comunicação tem disseminado e tornou os medíocres e ignorantes. Eles têm plataformas para poder falar. 10, 20 anos atrás, o medíocre e o ignorante, ele podia falar na casa dele numa roda de amigos. Ele não tinha um púlpito, ele não tinha um povo, ele não tinha uma plataforma para falar. Hoje o medíocre e o ignorante, qualquer imbecil, faz uma conta no Facebook e posta a asneira que quer. Ou aquilo que lhe interessa. Quantos estão me acompanhando aqui? Agora preste atenção. Os homens andam por fé e por experiência com Deus de Adão até Moisés. Eles não têm um código, eles não têm uma lei. Eles vivem por uma experiência com Deus. De Moisés em diante vem a lei. O Novo Testamento diz que a lei é como um professor que nos conduz. A lei é um professor que nos conduz. Ela vai nos instruir a respeito dos conceitos da graça e a respeito dos conceitos da fé cristã. Ela vai servir para isso. E há muitos que hoje começam a dizer o seguinte, olha só. Eles começaram assim, olha como eles começaram. E olha o perigo onde vai. Há muita gente
pregando esse conceito teológico. Ouve bem o que eu vou te falar. Começaram desprezando o Antigo Testamento. Isso é Antigo Testamento. Como se o Antigo Testamento fosse um outro Deus. Chegaram muitos a fazer um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Um Deus diferente. Agora, eles já avançaram. O que eu disse? Avançaram. Sabe o que eles estão dizendo? Que os 4 evangelhos ainda estão debaixo da lei. Porque os 4 evangelhos vêm antes da cruz. Então, tudo que Jesus fez, olha onde já está o nível. Então, agora, eles já não consideravam o antigo e não estão considerando os 4 evangelhos. Por quê? Porque os 4 evangelhos estão antes da cruz. Essa turma está considerando agora só de Atos para frente. Entenderam? Por que eu estou fazendo essa introdução que parece aquela aula chata e tal? Para que você tenha solidez no que eu estou dizendo. De Adão a Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os homens andavam com sua experiência com Deus. Deus se revelava a eles, revelação. Em Moisés vem a lei. A lei é uma sombra. A lei é uma introdução. A lei é uma aproximação. É como alguém que vai te pegar na mão e te levar até a cruz. É aquele professor primário, que ele não te ensina uma matéria propriamente dita. Ele não te ensina história, ele te ensina geografia. Mas ele te ensina a ler. Para que através da leitura você vá descobrir as outras matérias. Quem entende isso? Eu vou te ensinar a ler. O que eu estou aprendendo? Olha, você está aprendendo apenas a identificar as letras. Eu estou aqui mais ou menos assim. Eu estou te ensinando a identificar as letras, juntar aí as sílabas, formar palavras, compreender as frases. Para quê? Para que depois você adquira os conhecimentos. Quem entende isso? Por que eu aprendo a ler? Para adquirir? O conhecimento da leitura em si, eu sei ler, me resolve alguma coisa? Se eu não ler, não. Estão comigo? Então a lei, ele nos ensina a começar a fazer a leitura. Aí Jesus vai à cruz, cumpre toda a lei, faz o sacrifício definitivo pelo pecado. E a partir daí a gente vive debaixo da graça de Deus, sob um conceito de aliança, que nos coloca sobre a herança de Abraão. Somos herdeiros de Abraão conforme a promessa de Deus. Abraão o que fez, não fez debaixo da lei, porque a lei só vem depois de Moisés. Quantos estão entendendo? Então o Gênesis não está debaixo da lei, porque a lei vai vir no livro de Êxodo, e vai até o livro de Malaquias. Então nós entramos no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus. Quem está entendendo? E em cima disso eu queria falar sobre os 4 altares que Abraão levantou. E como eles vão revelar Jesus na nossa vida. E aí você vai ver que toda a Bíblia tem uma mensagem só e fala a respeito de um único personagem, Jesus. Amém, pessoal? Capítulo 12, Deus chama Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, a terra que eu te mostrarei. Ele tem uma experiência, existe aqui uma teofania, uma manifestação divina. Deus fala com ele. Quantos podem dizer amém? Deus ainda fala com os homens, você crê nisso? Deus ainda fala conosco. Quantos podem dar glória a Deus? E Ele pode falar em várias áreas da sua vida. Quantos creem nisso? Da boca de Deus não está amordaçada. Deus não emudeceu, Deus não perdeu a capacidade de falar. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Levante a sua mão e diga: Deus, fala comigo, quando, onde e como o Senhor quiser. Diga glória a Deus por isso. E por causa desse Deus que lhe aparece, nós vamos ter o primeiro altar que Abraão levanta. O primeiro altar é o altar de Siquém. O primeiro altar é o altar de
Siquém. Gênesis 12, 6 e 7. Vamos lá. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E o que ele fez? Edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Qual é o primeiro altar de Abraão? O primeiro altar de Abraão é o altar ao Deus que lhe apareceu. Porque a iniciativa é divina. Quantos podem dizer amém? Foi Deus que nos buscou. Quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar? Foi Deus que nos buscou. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz lá em Lucas 19, 10, Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Desde os dias de Noé, os homens haviam esfriado com Deus, mas Deus desce na terra e se revela a um homem. Querido, Jesus tem descido neste lugar, o Espírito Santo tem descido neste lugar para se revelar a você. Deus, ele vem a nós para se revelar. Diga glória a Deus. Eu quero chamar aqui para você, querido, atenção. Abraão não sabia nada de Deus. Abraão não conhecia nada de Deus, mas ele diz assim: Deus me apareceu. Deus me apareceu. Às vezes nós falamos que nós encontramos Deus. Na verdade foi Ele que nos encontrou. Porque o perdido sou eu. Amém? Amém? Deus se manifesta. E eles vão fazer um altar. Como é que chama esse Deus? Não sei. O que esse Deus prega? Não sei. Mas eu vou fazer um altar para ele. Eu quero chamar esse aqui, anote isso: o altar do primeiro amor. O altar do primeiro amor. Eu não sei muita coisa, eu não entendo muita coisa, mas eu estou lá. Como eu vejo isso em muita gente que chega na igreja? Altar do primeiro amor. Não estou entendendo, bispo. O senhor manda abrir lá, quando eu consigo abrir a Bíblia, o senhor já está no outro texto. Não consigo entender metade dos nomes. Já fui numas pregação que eu não entendi metade da pregação, porque é tanta informação de coisa que eu nunca ouvi na minha vida. Mas eu não saio de lá porque eu me sinto tão bem. Eu acordo cedo e vou para a igreja porque eu me sinto alimentado, fortalecido. Como é que chama esse Deus? Yahvé, Jeová. Eu não entendo. Mas eu estou lá. Diga comigo: altar do primeiro amor. Você não entende muita coisa, você não sabe muita coisa, mas você está presente, você está buscando. Deus está se revelando a você. Deus está dizendo: você não sabe nada, mas eu faço por você. Dá glória a Deus aí. E o que eu vejo é que muitas pessoas perdem esse altar do primeiro amor. Apocalipse 2, verso de número 4. Jesus escreve à igreja de Éfeso dizendo assim, e a igreja de Éfeso é uma igreja muito interessante. Olha só: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a característica mais importante da igreja de Éfeso é a característica do conhecimento. A igreja de Éfeso é a igreja mais estruturada teologicamente. No livro de Atos, no capítulo de número 19, você vai ver a chegada de Paulo em Éfeso. E Paulo, durante 2 anos, aproximadamente de 3 a 4 horas por dia, ensinava teologia aos crentes de Éfeso. Não teve igreja mais estruturada teologicamente do que Éfeso. Aí quando você vai ler a carta que Jesus escreve em Apocalipse 2, endereçada à igreja de Éfeso, Jesus vai dizer 2 coisas para ela: um elogio e uma crítica. Um elogio e uma... Qual é o elogio? Que é uma igreja firme na palavra.
que é uma igreja firme na palavra. Era uma igreja de profundo conhecimento. Mas aí ele faz uma crítica. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que ele está dizendo? Lembra daquele altar que você tinha e você nem sabia quem eu era? Você nem direito me conhecia, mas você sentia a minha presença? Você ouvia a minha voz? Você queimava por dentro enquanto o pastor pregava? Ele está dizendo, eu quero que você volte ao primeiro altar. Ao altar de Siquém. Ao altar que você não sabe nada, você só sabe que Deus está ali. Que você não entende muito do sermão, que você não compreende muito o livro de Abacuque, Sofonias, Miqueias, mas você diz assim, eu sei que Deus está ali. O problema de muitos não é o conhecimento, o problema é que eles fazem uma divisão entre experiência e conhecimento, e o bom é que as duas coisas se casem. No mesmo episódio das cartas do Apocalipse, Jesus vai escrever a igreja de Éfeso dizendo assim, você é uma igreja ortodoxa, uma igreja de conhecimento, uma igreja de entendimento, mas é uma igreja fria. E ele vai escrever a outra igreja, ele vai dizer assim, você é uma igreja de ânimo, uma igreja empolgada, uma igreja amistosa, mas é uma igreja sem conhecimento. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a um ele diz assim, você tem conhecimento e é frio. Elogio e crítica. Na outra ele diz assim, você é quente no relacionamento, mas você é fraco no conhecimento. O que Jesus está querendo dizer? Pega o melhor de Éfeso. Pega o melhor de Tiatira. E segue. Experiência, avivamento, calor, conhecimento, sabedoria, cultura bíblica. Levante sua mão e diga, Senhor, que eu jamais abandone o altar de Siquém, o altar do primeiro amor. Não sei, mas estou sentindo. Diga glória a Deus. Segundo altar, é logo na sequência, verso de número 8. Diz lá, e apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei esta terra. Já tem promessa, diga para quem está ao seu lado, fica firme no primeiro amor, que logo vem promessas. Quem acredita que Deus já está derramando promessa aqui na igreja? Olha lá. E moveu-se dali, não é? Vamos lá. E moveu-se dali da montanha do Oriente a Betel, onde armou, aleluia. Glória a Deus. Verso 8, é isso que eu estou falando, né? E moveu-se dali para a montanha, a banda do Oriente de Betel, e armou a tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e agora? E invocou o nome do Senhor. Qual que era o primeiro altar? Siquém. Quem foi atrás de quem? Deus foi atrás de? No segundo altar, o altar de Betel. O que começa a acontecer? Abraão toma iniciativa. No primeiro altar, Deus aparece para eles assim, vou fazer um altar aqui. No segundo ele vai a um lugar e diz assim, eu vou fazer um altar e vou invocar Deus. Diga comigo, caminho de maturidade. Diga de novo, caminho de maturidade. Olha só, no primeiro é Deus que tem que ficar falando com ele. No segundo já é ele que está falando com. No primeiro altar, olha lá, é Deus que lhe aparece. No segundo altar ele está dizendo, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus,
Vem, Deus. Anote aí, Betel. Casa de Deus. O que quer dizer Betel? Casa de Deus. Ele começa a ter um lugar onde ele busca a Deus. E o que a Bíblia diz? Que ele coloca a sua casa ao lado, ao oriente. Ele alinha a sua casa com a casa de Deus. Gostou, né? Ele alinha a sua casa com a casa de Deus. Ele coloca a sua casa junto à casa de Deus. E ali naquele altar ele começa a chamar a Deus para ele. Ele não fica esperando que Deus vá lá acordá-lo de madrugada. Deus pode acordá-lo de madrugada, sim. Deus pode aí interceptá-lo no meio do caminho da estrada, sim. Eu contei esses dias uma experiência. Eu tinha fechado aqui a igreja, uma terça-feira, estava indo embora, despedi todo mundo, fechamos. O pastor André falou: quer que eu te leve? Eu falei: não, pastor, vou a pé mesmo, tranquilo. Fui subindo a pé. Estou subindo a pé, atravessei aqui, subi na Armando Salles. Quando eu atravessei a Monsenhor Nuno, estava atravessando a rua. Aí eu, falei: ixi, estranho. Falei: vou andando aí, vou andando. Meu nome não é se fosse meu irmão Otávio, tudo bem, mas eu sou o Júlio. Então, aí fui andando, né? Falei: ih, esquisito, escuro, à noite e tal. Falei: ei, meu pai, pensou eu aqui. Aí falou assim: ô varão. Eu falei: varão já é uma linguagem da minha tribo. E disso eu não tenho dúvida. 100% confiante. Aí virei. Não sei quem era. Terminei de atravessar a rua, parei na esquina. Ô varão. Aí chegou, segurou na minha mão. Aí começou a deixando da bacada, lama da chai da bacada. Falei: ei, Jesus, que o negócio vai pegar aqui nessa esquina hoje. Ah, meu Deus. Aí o homem tremia assim, falei: que anjo é esse do seu lado? Que anjo é esse do seu lado? Falei: eita, que coisa boa, hein? Fiquei quietinho, né? O Senhor é contigo, varão. E toda vez que você sobe naquele altar, esse anjo vai com você. E aí o homem começou a abrir o manto lá, e abriu a caixa de ferramenta e entregou. Terminou, vai na fé, virou para um lado, foi embora. Eu segui meu caminho. Deus me interceptou no meio do caminho. Siquém, aquela esquina ali foi Siquém. Deus apareceu. Aí no outro dia eu fiquei deitado no sofá, falei: se Deus me visitar aqui, quiser falar comigo, sabe onde eu moro. Foi isso que eu fiz. No outro dia eu vim para Betel, casa de Deus, invocá-lo, dizer: vem Deus, vem Deus. Vem Deus falar comigo, vem Deus revelar a sua palavra, vem Deus mostrar o que o Senhor quer, vem Deus falar comigo, porque aí eu fui buscá-lo, e ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus aqui? Olha que coisa, olha que coisa maravilhosa. Põe para mim na tela rapidinho, assim, aquela agilidade que só você tem, campeão. Salmo 27, verso de número 4. Salmo 27, verso 4. Vamos ler todo mundo, olha só que coisa linda. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Ele tem uma visitação de Deus. Esse é um salmo de Davi. E onde é que Davi estava? Davi estava cuidando de ovelhas sem saber, e Deus estava falando com Samuel: eu já escolhi um, vai lá e se revela para ele. Mas Davi está dizendo: olha, eu fui visitado por Deus, mas eu também tenho meu momento de busca por ele, e eu tenho um lugar aonde eu o busco.
E não era o templo não, porque o templo foi construído por Salomão, que veio depois de Davi. Era uma tenda que Davi armou, chamado tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi era muito parecido com a nossa realidade. Não tinha véu que separava da arca. Era uma tenda onde a multidão podia estar na presença de Deus. Não era coisa só do sacerdote. Vem para a casa de Deus invocar Ele. Vem para a casa de Deus buscar Ele, meu amado. Levanta o teu altar de Betel. Levanta o teu altar de Betel. O que é o altar de Betel? É o altar de quem já está mais maduro, sabe que Deus se revela se você o buscar. Quantos pode dizer amém? Aleluia. A Bíblia diz, anota aí, Romanos 10, 13 e 14. A Bíblia diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é porque Deus se revelou a uma pessoa que ela será salva. Deus revelou, Ele deu start para ela. Deu aquela saída, segura o texto aí. Deu aquela saída para ela. Agora ela tem que responder a esse chamado. Diga glória a Deus. Você precisa responder ao chamado de Deus. Olha o que diz aqui. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora coloca o verso 14, só para a gente aprofundar. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como, pois, crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem? Segura o texto, olha para mim. Diga, o altar de Betel é importante. Diga, o mundo e o inferno quer tirar Betel da nossa vida. Hoje há um movimento que estão chamando de desigrejados. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar de desigrejados? Graças a Deus, a minoria. O que é o desigrejado? Não, meu negócio é com Deus, mas esse negócio de templo, de casa, de pastor, isso aí não tem nada a ver. É eu e Deus na minha comunhão. Ok, vamos lá. Então vamos riscar o pregador. Ok? Riscamos o lugar da pregação. Vamos riscar? Se a gente eu ainda vou melhorar e vou preparar as mensagens com o tempo, a gente fazer uma edição. Mas vamos dizer aqui, ó, já pensou ali, ó? Apague o se não há quem pregue. Se não há quem, riscamos o pregador. Se riscamos ali o pregador, então as pessoas não vão ouvir. Então, e como risca o ouvir. Se não ouvir, também não vão crer. E se não crer, não vão. E se não invocar, não serão. Quem invoca é salvo. Mas ele só invoca porque crê. E ele só crê porque ouve. E ele só ouve porque alguém prega. Se não há quem pregue, não há o que ouvir. E se eu não ouço, eu não creio. E quem não crê, não invoca. E quem não invoca, então, quando o movimento do desigrejado quer tirar o pregador da sua vida, quer tirar o Betel da sua vida, que é o lugar onde você ouve e invoca, porque você ouve, crê e invoca, o que ele está querendo tirar de você? Porque o processo se inicia com a pregação e termina-se com a salvação. Se não há quem pregue, não tem como ouvir. Se não tem como ouvir, não tem como crer. E se não crer, não invocará. E se não invocar, e todo defensor e pregador, todo mestre dos desigrejados, curiosamente,
aceitou a Cristo ou conheceu o Evangelho por meio de um. Ô, gente, é difícil. Fala para mim, a Bíblia é difícil? É difícil a Bíblia? É fácil, né, gente? Diga, eu não posso abandonar o altar de Betel. Dá um aplauso ao Senhor, porque o que ele ensinou aqui agora vacinou você. Diga comigo, terceiro altar. Hebrom. Diga comigo, Hebrom. Hebrom quer dizer aliança. Hebrom quer dizer aliança. Primeiro altar, um altar de uma experiência. Deus apareceu para mim. Por que você está indo lá naquela igreja? Ah, não sei, eu senti um negócio quando eu fui lá que só pode ser Deus naquele lugar. Segundo altar. Oh, mas você está indo na igreja? Ah, eu estou, porque lá eu estou ouvindo a palavra, estou crescendo, estou desenvolvendo. E lá eu busco a Deus com os meus irmãos. Terceiro altar, diga Hebrom. O que quer dizer Hebrom? Aliança. Chega um momento que você teve experiências e conhecimento. O que você começa a ter? Compromisso. Experiência e conhecimento vai te levar a um compromisso. Aliança é sinônimo de pacto. É sinônimo de compromisso. E Hebrom passa a ser o lugar das alianças. Capítulo 13, verso de número 18. Vamos lá, por favor. E Abraão armou as suas tendas, veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E o que ele fez ali? Edificou seu terceiro altar. Edificou um altar ao Senhor em Hebrom. Eu vou precisar da ajuda do meu pessoal lá. Coloca para mim Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. E depois você vai colocar Gálatas 4, de 21 a 26. Mas isso é depois, tá bom? Só para adiantar o serviço. Olha o que diz aí, vamos ler? Todos comigo, bora. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou do Novo Pacto, ou da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Tive uma experiência com Deus, eu começo a conhecer Deus, e agora Deus propõe para mim uma aliança. E a base principal dessa aliança e desse pacto que Jesus traz para nós é a remissão dos pecados. Anote isso, remissão dos pecados. Remissão significa pagamento. Pagamento de um resgate. Diga comigo, pagamento de um resgate. Quando a Bíblia diz sobre remissão, pelo sangue de Cristo eu fui redimido, pelo sangue de Jesus eu fui remido, o que está dizendo? Houve um pagamento por isso, para tomar. Olha só, você vai lembrar de uma história bíblica, senão você vai anotar, você vai ler o livro de Ruth. Ruth. O que tem a ver Ruth? Eu vou te explicar. Olha só, Ruth era uma moabita que casou-se com um israelita, e ela vem a Israel. Ela vem a Israel, vão morar em Belém. Quando chega lá, ela chega viúva. E como em Israel as terras foram divididas por família, a terra sempre ficava na família. Só que ela é viúva, não tem marido, o marido morreu. Alguém da sua família vai ser o seu remidor. Ou seja, alguém que vai pagar pelo resgate daquilo que é dela e vai assumi-la. É mais ou menos assim. Nós éramos essa Ruth, fora da herança de Deus. Jesus é como Boaz. Ó,
Manda um e-mail para a Record, fala que uma novela de Ruth ia ser linda. Amor, paixão, aventura. Vai arrebentar no Ibope. Vou escrever e vou vender para eles a ideia. Aí, nós éramos Ruth, estrangeira, excluída, sem herança, faminta, miserável, mendigando. Aí a gente é chamado, Boaz vem, Jesus, eu pago pelo resgate do que é seu, e você passa a ser herdeira. Ruth é a igreja, Boaz é Jesus. Jesus pegou e você, miserável, lascado, esquecido, abandonado da vida, falou assim: eu pago por eles, eu vou remi-los, eu vou resgatar a herança deles. Aqui nesta mesa está a aliança que pagou a nossa dívida de pecados, e nós somos resgatados na herança como filhos de Deus. Eu sou herdeiro de Deus na terra, porque Jesus pagou o preço do meu pecado. E é por isso que Romanos capítulo de número 5 vai dizer que aqueles que creram nele, que o receberam, são herdeiros com ele e reinam nesta vida para a glória de Deus. Se você acreditar que você tem uma aliança com o Senhor de todas as coisas, Deus está dizendo para você esta manhã: acredite que você tem pacto com Deus. Diga glória a Deus. Agora aqui na Bíblia, por favor, guarda aí para mim Gálatas 4, tá? Pode pôr Gálatas 4, mas você que está na Bíblia aí em Gênesis, abre comigo Gênesis 13, verso de número 16. Preste atenção, duas coisinhas que eu vou mostrar para você. Gênesis 13, 16. A Bíblia diz assim, ó, você está com a sua Bíblia? E farei a tua semente como pó da... Farei a tua semente como pó da... terra, farei a tua semente como pó da terra. Agora, por favor, Gênesis capítulo de número 15, verso de número 5. Está na mesma página talvez aí na sua Bíblia, ou uma página na frente. Vamos lá? 15, 5. Então levou fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se as pode contar. E disse o quê? Assim será a tua semente. Diga comigo, Abraão tem duas descendências. Diga, Abraão tem duas descendências. Qual a primeira descendência? Gênesis 13, verso 16. Ele diz que olha o pó da... uma descendência. Gênesis 15, verso 5. Olha as estrelas do... outra descendência. Então Abraão tem duas descendências. Agora sim, põe para mim Gálatas 4. Ó, dizei-me, está na tela, acompanha. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei. Próximo. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Diga comigo, duas descendências. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a, mas o que era da livre por duas descendências. Uma descendência terrena e uma descendência celestial. Uma descendência do pó da terra e uma descendência das estrelas do céu. A descendência terrena é nascida pela carne. Então hoje existe povos que são filhos de Abraão, nascidos da carne. Quem são os povos nascidos de Abraão, filhos da carne? Os judeus e os árabes. Judeus, filhos de Isaac, descendente de Isaac, e os árabes, descendentes de Ismael. Quebram o pau até hoje os dois irmãos. Todo dia você vê no noticiário. Sim? Mas a Bíblia diz que Deus não tem, olha só, que Abraão teve uma outra descendência que não é da carne. Uma descendência que veio da promessa.
A descendência da carne está debaixo da lei, debaixo de condenação. É sangue, é morte, é dor, é opressão. Mas a descendência das estrelas do céu, são gerados debaixo da graça. São vivificados debaixo da promessa. Eu não faço parte da descendência de Abraão segundo a carne. Eu faço parte da descendência de Abraão segundo a promessa. Deus disse a Abraão: olha o pó da terra, você vai ter uma geração assim. Aí depois Deus disse: Abraão, olha as estrelas do céu, esses vão ser os prometidos a você. E sabe quem sou eu e quem é você? Quem se assenta nessa mesa é herança de Abraão, herdeiro de Abraão, conforme a promessa. Eu não me preocupo em ter DNA de judeu. Eu não me preocupo em fazer uma regressão lá do meu nome, procurar na genealogia para alguém dizer: olha, você vem da tribo do... Eu fui gerado na palavra conforme a promessa. E é por isso, meu irmão, que eu tenho aqui, suado, para você acreditar que você é herdeiro das bênçãos de Abraão. Diga para 2 ou 3 pessoas: você é herdeiro da bênção de Abraão. Você precisa crer nisso. Diga aí: você é herdeiro da bênção de Abraão. Creia, acredite. Isso vai entrar na tua casa, isso vai entrar na tua família, isso vai entrar no teu sonho, isso vai entrar no teu coração, isso vai entrar nos teus negócios. Quantos podem dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor. É a Bíblia, gente. É a Bíblia, gente. Dá um glória a Deus aí. Um dos passos para você ser abençoado é você se reconhecer como um. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Meu Jesus, a hora foi. Altar de Siquém, primeiro amor. Não sei nada, mas estou sentindo algo especial. Altar de Betel, lugar onde eu busco Deus, busco conhecimento, busco o Espírito Santo, busco adorá-lo, busco servi-lo, busco ser orientado. Altar de Hebron, lugar de aliança, compreensão. Eu faço parte de um pacto com Deus, através do sangue precioso de Jesus. Oh, aleluia. Quarto altar, e a gente termina. Altar de Moriá. Quarto altar, altar de Moriá. Gênesis 22. É um altar que fala de provas de fé. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aleluia. Aleluia. Verso de número 9, para a gente encurtar. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali Abraão em Moriá um altar e pôs em ordem a lenha. E fez o quê? Amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. 10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão entregou Isaque ao Senhor. Preste atenção. A cada altar, Deus não muda. Quem muda somos nós. A
cada altar somos nós que amadurecemos nessa relação com Deus. Percebe isso? Então quando alguém diz assim, você vai fazer uma campanha lá na igreja, 7 semanas, você acha que vocês vão obrigar Deus a abençoar vocês, que vocês foram lá 7 semanas? Quando alguém diz, você vai entregar seu dízimo, você acha que Deus vai ser obrigado a te abençoar, porque você está entregando seu dízimo? Quer dizer então que se eu separar uma oferta de um volume especial, Deus vai mudar o tratamento para comigo? Vocês ouviram isso alguma vez aqui? Não. Porque cada culto, cada campanha, cada altar que eu levanto, quem muda sou eu. A gente tem um Abraão em Siquém. Eu não sei nada desse Deus, mas ele me apareceu. A gente tem um altar em Betel. Olha, eu sei que eu tenho que buscá-lo. A gente tem um altar em Hebrom. Eu tenho um pacto, uma aliança com Deus. E a gente tem um altar em Moriá. Senhor, tudo é teu. Tudo eu te entrego. Eu não seguro nada comigo. Eu vivo pela fé as tuas promessas. Quem mudou? Quem foi transformado? Quem foi abençoado? Quem, gente? Fala para mim. Deus mudou por causa dos altares? Não. Quem mudou foi Abraão. Deus era um Deus domingo passado, quando a gente começou a fazer a semana profética, e é outro Deus hoje? Não. Mas eu tenho certeza que quem fez a semana profética não é a mesma pessoa que era a semana passada. Deus vai mudar quando você colocar o seu dízimo, a sua oferta no altar, o seu sacrifício no altar. Deus muda? Não. Mas quem muda? Você amadurece, você aprofunda. Quer dizer então que se eu participar do louvor, Deus vai mudar comigo porque eu louvei a Deus? Não. Quem muda é você enquanto você o adora. Quer dizer que se eu não perder nenhum dos cultos esse ano, Deus vai mudar o tratamento comigo? Não. O que vai mudar é você. Você vai ser transformado de glória em glória. Quando Abraão sobe aquele monte pegando seu bem mais precioso, Deus provando o seu coração, Deus testando o seu coração. Oh, aleluia. Coloque para mim Hebreus 11, por favor. Hebreus 11, verso de número, eu anotei aqui, verso de número 17, por favor. 17, verso de número 17, Hebreus 11, 17, que lindo, olha lá. Vamos lá, leia comigo, 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, marque isso, ofereceu o seu unigênito, primeiro e único que ele tinha. 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Chega uma hora que Deus te chama para andar pela fé. Chega uma hora que Deus te chama para andar na dependência do sobrenatural. E quando Abraão sobe no Moriá, ele está indo tomado de uma fé, e está dizendo assim: Deus pode me trazer de volta. Eu vou entregar esse sacrifício a Deus e Ele pode me trazer de volta, porque Deus é poderoso. Há 4 altares na sua vida e você não pode abrir mão deles. Essa é uma mensagem para amanhã você escutar ela de novo, ou agora à tarde, abrir o computador, pegar ela lá, Portal Mundial, assistir de novo, anotar. Confere na Bíblia. Lá para quarta-feira abrir e ouvir ela de novo. Sábado, antes de vir para o culto, ouvir ela de novo. Porque existem 4 altares na sua vida que você não pode abrir mão. Você tem que ter o altar das experiências, como criança que não sabe nada, mas está se maravilhando. O altar de Betel, que é o altar de aprendizado, de conhecimento, de busca, de fome e sede.
O altar de Hebron, conceito de aliança, de herança, de quem você é em Cristo. E o altar de Moriá, onde a gente entrega tudo a Ele e vive na mais completa e total dependência da fé. Dê um aplauso ao Senhor. Dá glória a Deus aí. Fica de pé, por favor. Levante a mão direita e diga: a cada altar, a cada entrega, Abraão era conduzido a um novo nível com Deus. Diga: ele, através dos cultos, das ofertas, não mudou a Deus, mas mudou a si mesmo. Quantos podem dar mais um aplauso a este Deus maravilhoso? Dá glória a Deus aí onde você está. E aqui hoje pode estar sendo o seu Siquém. Deus está avivando o primeiro amor no teu coração. Você está sentindo a presença dEle. Ou você pode glorificá-lo como criança, celebrar ao Senhor. Aqui hoje com certeza está sendo o seu Betel, lugar de alinhamento, lugar de conhecimento, lugar de ouvir. Aqui hoje está sendo agora, eu vou pedir para os pastores, obreiros, o nosso Hebron, lugar de aliança, lugar de compromisso com Deus. Aqui hoje vai ser o nosso Moriá, lugar de entrega, lugar de ofertar, lugar de apresentar. E sabe o que vai acontecer? A gente vai mudar a cada culto. Aleluia. Os obreiros, please. Aleluia. Aleluia. Aleluia.